Então, os senhores padres, menção especial ao padre João Neto, que é o pároco de Nossa Senhora de Lourdes, e padre Marco Antônio, pároco da Nossa Senhora de Natividade. Também os outros padres presentes, padre João Paulo, Júlio César, que é o vigário paroquial lá da Goitacazes e São João da Barra, padre Manuel, vigário paroquial de Itaperuna e capelão dos hospitais, e o padre Ednei Antônio, que é ajudante lá em Belo Horizonte, do padre Jorge. Isso mesmo. Reverendas irmãs, Santo Antônio, doutor da Igreja, doutor evangélico, arca do testamento, terror dos demônios, protetor da Igreja, grande pregador, grande devoto de Nossa Senhora, grande devoto da Santíssima Eucaristia, rogai por nós. Nós estamos celebrando então o nosso padroeiro, padroeiro nosso, da igreja aqui e dos fiéis e da cidade, que se chama Santo Antônio de Pádua. A cidade não é Pádua, né? É Santo Antônio de Pádua, em honra dele. Monsenhor Diniz, que gostava tanto de Pádua, né? Foi pároco aqui. Monsenhor Eduardo foi vigário paroquial dele, né? Hoje eu ganhei um livro de poesia escrita por ele, né? Então ele dizia lá numa poesia lá: se Santo Antônio voltasse a Pádua e Pádua por Pádua trocasse, né? Disso eu tenho certeza, não duvido que ele voltaria. Santo Antônio trocaria a Pádua dele lá da Itália por essa Pádua aqui, tão boa que é. Esperemos nós fazer jus a esse desejo lá de Monsenhor Diniz. Santo Antônio, nós já conhecemos a vida dele, foi recordada durante a trezena. Santo Antônio é português, ele nasceu em Lisboa, chamado Fernando de Bulhões e Taveira. Portanto, uma família portuguesa, de classe média bem situada. Certamente o pai dele queria que ele fosse militar, mas desde os 15 anos, desde pequeno ele ajudava a missa lá na catedral, porque fica do lado, a casa dele fica do lado da catedral de Lisboa, que é a igreja de Santo Antônio hoje. E lá, quando ele era coroinha, diz que ele sofreu uma tentação e marcou uma cruz na escadaria do coro. Está lá até hoje a cruz para afugentar o demônio. Por isso nós o invocamos como terror dos demônios. Bem, com 15 anos ele quis entrar numa ordem religiosa, que é a Ordem dos Crúzios, os Irmãos da Cruz, que existe até hoje, que o Papa São João Paulo II ressuscitou, os Irmãos Crúzios, mas seguiam a regra de Santo Agostinho, por isso que é chamado também agostiniano. E ali ele fez a sua formação filosófica e teológica, ali que ele estudou a Sagrada Escritura, e ele aprendeu tão bem, devia ter uma memória fantástica, né? Que ele sabia a Bíblia toda de cor, qualquer livro, e pregava tão bem que foi chamado de a Arca do Testamento, que sabia toda a Sagrada Escritura. A história dele, todo mundo sabe, que ele era guardião ali da Ordem de Santo Agostinho, quando passaram por ali 5 frades franciscanos que iam para Marrocos, para o Marrocos, como diz no Brasil, né? Iam para o Marrocos para lá pregar aos muçulmanos, aqueles que não tinham a fé católica. Muçulmanos, como sabem, aceitam Maomé como o profeta. Jesus seria um profeta inferior, embora eles tenham uma certa devoção a Nossa Senhora, etc. Mas eles não aceitam a Santíssima Trindade
nem aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus. Bom, então eles foram para lá para pregar aos muçulmanos. Só que os muçulmanos têm um princípio moral, de que quem não aceita a fé deles tem que morrer, como fazem até hoje, né? E por isso aqueles franciscanos foram mortos. Todos eles os 5 foram mártires, morreram. E os corpos deles voltaram e passaram em Coimbra, naquele convento onde estava Santo Antônio. Santo Antônio, que tinha visto eles partirem vivos, agora estava vendo-os mortos. Mortos pela fé. Eram mártires. E ele ficou entusiasmado com aqueles franciscanos. E teve o desejo, não, eu quero ser franciscano também, porque eu quero morrer pela fé. Eu quero ir lá para o Marrocos, pregar aqueles muçulmanos e morrer. É o desejo de dar a vida, dar o sangue por nosso Senhor. Santo Antônio era, portanto, tinha um coração grande, magnânimo. E assim ele pediu para entrar na ordem dos franciscanos. Por isso que nós o conhecemos como franciscano, Frei Antônio. E como a cidade de origem, ali onde ele morreu, é Pádua, ele era chamado Santo Antônio de Lisboa e ficou chamado também Santo Antônio de Pádua. Existe essa rixa, né? Afinal, é Santo Antônio de Lisboa, é Santo Antônio de Pádua. Em Portugal não pode falar Santo Antônio de Pádua, tem que falar, não, é Santo Antônio de Lisboa. Na Itália a gente tem que falar Santo Antônio de Pádua. Bom, quem resolveu essa briga foi Papa São João Paulo II, quando visitou ali o lugar onde Santo Antônio nasceu. Ele desceu aquela escadaria que a gente desce, rezou ali, e ele disse: Santo Antônio não é de Lisboa e nem é de Pádua. Santo Antônio é do céu. Então nós estamos honrando Santo Antônio do céu. Não é? Pode chamar de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, mas é Santo Antônio que está lá no céu. Então, Santo Antônio entrou na ordem dos franciscanos e queria ir lá para o Marrocos. E foi. Mandaram ele para lá. Ele foi, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Chegou lá, ficou doente. Deus, às vezes, mostra a sua vontade através da doença. Quanta gente que voltou para Deus com a doença, não é? Quanta gente que voltou para Deus por causa da tribulação. O filho pródigo foi assim, né? Depois ficou pobre, na miséria, aí que ele voltou para o pai. Então, Santo Antônio ficou doente e foi mandado de volta para Lisboa. Só que o caminho de Deus não é o nosso, né? O navio que ele foi sofreu uma grande tempestade, grande ventania, e foi bater lá nas costas da Sicília, lá na Itália. E ali ele ficou, saiu dali. Por sorte, encontrou com São Francisco, participou do capítulo das esteiras, que eles dormiam nas esteiras. Mas ele foi cozinheiro, aí foi para a cozinha, para cozinhar, ficar lá lavando prato, panela, quietinho lá. E queria servir a Deus, ordenado padre, e ficou trabalhando na cozinha, porque ele era frade. E ficaria escondido se também não fosse a providência de Deus. Houve um dia, teve uma grande cerimônia na igreja, uma ordenação sacerdotal, e o pregador não foi, falhou. Aí ficaram sem pregador, foram lá buscar na cozinha aquele Frei Antônio. Você podia falar umas palavrinhas lá, ele foi. Quando ele abriu a boca, o pessoal viu o encanto que era, a sabedoria, a ciência, o conhecimento da Sagrada Escritura. Ele pregou tão bem que todo mundo ficou admirado, né? São Francisco passou a chamá-lo de meu bispo. Antônio, meu bispo. E ele foi nomeado pregador oficial da ordem franciscana. E saiu com a missão de pregar em todos os lugares. Pregou na Itália, pregou na França, foi até Portugal. Imagine como andou, né? E andou a pé, né? Porque naquele tempo não tinha carro, também não andava a cavalo, andava
como que podia, né? Pouco a pouco. Pregou na Itália, onde foi aquele célebre sermão em Rimini, dos peixes, né? Ele pregou na praça, o pessoal não deu atenção. Falou, vocês não querem prestar atenção, não? Então eu vou pregar para os peixes. Foi lá para a beira da ponte ali e começou a pregar para os peixes. Todo mundo foi atrás, vamos ver se ele vai pregar mesmo para os peixes. E ele começou a pregar. Foi um sermão muito bonito. Falou que os peixes eram animais privilegiados. Animais que não foram castigados no dilúvio. Todos os outros animais morreram, menos os peixes, né? Claro, gostaram até. Um monte de água que veio, os peixes não foram castigados no dilúvio. Pelo contrário, foram abençoados. Falou também sobre o milagre que Jesus fez, dos peixes, a pesca milagrosa. Falou dos peixes que deram alimento, 5 pães e 2 peixes, que alimentou tanta gente. E os peixes prestaram atenção. Ficaram, todos os peixes levantaram a cabeça e ficaram ali na água, e de ordem de tamanho, diz lá a vida dele. Pequenos na frente, médios no meio e grandes atrás. Todos eles abanando a cabeça para o que Santo Antônio estava pregando. Aí todo o povo ficou admirado, porque aquilo era um milagre, e todo o povo começou a ouvir a pregação de Santo Antônio. Esse era o grande pregador. Santo Antônio depois pregou na França, fez vários milagres. Muito interessante que a festa de Santo Antônio, hoje, vem depois da festa do Divino Espírito Santo, Pentecostes, às vezes até coincide. Uma vez eu preguei aqui sobre os dons do Espírito Santo, foi junto com a festa de Pentecostes. Também coincide, por que coincidência? Porque é o Espírito Santo que é a alma da igreja. Nós estamos aqui por causa do Espírito Santo, que é a continuação de Jesus. Por que Santo Antônio pregava tão bem? Porque Jesus falou, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei. Então é o Espírito Santo que lembra aos doutores a doutrina, que assiste ao Papa, aos bispos, assiste ao magistério da igreja. Por que nós cremos no magistério da igreja? Porque eles estudaram bastante? Por que nós cremos no Papa? Porque ele é sábio? Não, porque ele tem assistência do Divino Espírito Santo. É a Igreja Católica. Por isso nós dizemos, eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. É fruto do Espírito Santo, é a presença de Jesus. Jesus disse que não ia continuar aqui, mas ia mandar o Espírito Santo. Eu irei e voltarei. É o Espírito Santo que é a continuação de Jesus. Está entre nós, na pregação dos padres, que repetem a pregação do bispo, que está em união com todo o magistério da igreja, do Papa, dos bispos, os ensinamentos todos, aquilo que está lá contido no catecismo da Igreja Católica, está tudo ali. É a pregação, é o Espírito Santo que inspira e não deixa a igreja errar. É o Espírito Santo que não deixa a igreja errar nem fracassar. Nosso Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quer dizer, as portas da morte. Inferno aqui quer dizer a morte, né? As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja, quer dizer, a igreja não vai morrer, nunca, não vai falir. Muitas empresas grandes faliram, a igreja nunca vai falir, porque ela tem a assistência, presença do Divino Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz os santos. Santo Antônio. Também a festa de Santo Antônio é depois da festa de Corpus Christi. Santo Antônio era grande devoto da Santíssima Eucaristia. Lá que ele fez aquele grande milagre eucarístico, quando aquele homem, certamente discípulo ali daqueles hereges, foi lá desafiar Santo Antônio, dizendo que ele não acreditava na presença de Jesus na hóstia consagrada, a não ser que a mula dele se ajoelhasse diante do Santíssimo. E Santo Antônio aceitou o desafio. O homem foi lá, deixou a mula sem comer alguns dias, colocou um monte de capim verdinho na praça, e quando Santo Antônio saiu da igreja com o Santíssimo, o homem soltou a mula, pensando exatamente que ela vai comer o capim. Não,
a mula foi e se ajoelhou diante do Santíssimo. Claro que foi um milagre, né? Mula não faz isso. Fez pela força do divino Jesus na Eucaristia, pela intercessão de Santo Antônio. E a festa de Santo Antônio também vem depois da festa do Coração de Jesus, que foi há pouco. Coração de Jesus. O coração de Jesus é que nos deu a igreja, através do Espírito Santo. É o coração de Jesus que mostra todo o seu amor, como o Pai mostrou, dando o seu Filho morrendo na cruz. E Santo Antônio é fruto do coração de Jesus, o que ele pregava com ardor, convertia as pessoas, os milagres que ele fazia, a reconciliação dos casais que ele fazia, a bênção dos alimentos, o pão dos pobres. Santo Antônio era milagroso. Na Itália ele é conhecido como o Santo, porque todo mundo conhece como o Santo, Santo Antônio. E esse é o nosso padroeiro, padroeiro aqui desta igreja, com Nossa Senhora de Fátima, e padroeiro desta cidade, Santo Antônio de Pádua. Vamos pedir então a intercessão dele, que nos leve a Nossa Senhora, nossa mãe. Santo Antônio era devoto. Quando ele estava doente, que compôs aquele hino, ó gloriosa Virginum, sublimis intercidera. Santo Antônio que compôs esse hino em honra de Nossa Senhora. Vamos pedir então a Santo Antônio, vamos pedir proteção para as famílias, para cada um de nós. O mais importante é amar a Deus. Ser santo é amar a Deus. Santo Antônio é santo, não é porque fazia milagres. Teve santos que não fizeram nenhum milagre. Santa Teresinha, por exemplo, nunca fez milagre nenhum. E é santa, porque amava a Deus. Depois de morta, sim, ela fez muitos. Mas como em vida, não. Então, santo é amar a Deus de todo o coração. Santo, é como nosso Senhor falou no Evangelho, santo é aquele que faz a vontade de Deus. E nós vivemos num mundo totalmente pagão, num mundo que abandonou nosso Senhor, é o neopaganismo, num mundo que esqueceu de Deus na sua justiça, na sua vida social, na sua vida particular. É um mundo que esqueceu-se de nosso Senhor. E nós, cristãos, somos chamados a ser o sal da terra, como está no Evangelho de hoje. Sal da terra é aquele que vai dar o gosto. Os cristãos são poucos, comparado com a multidão, mas eles são o sal. O sal é pouco, mas ele dá gosto. É o sal que vai alimentar. E nós somos o sal da terra. O sal na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso ambiente, em todo lugar, na vida social, nós seremos o sal, aquele que vai dar o gosto de Deus. Peçamos a Santo Antônio hoje, então, que nos faça fiéis a nosso Senhor. Amém.